Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você sabe que tudo que é popular dá as caras aqui no NetShow, né? Os nossos especialistas investigativos pegaram a lupa, vestiram o sobretudo e de chapeuzinho na cabeça foram atrás de desvendar mais um mistério para vocês. Dessa vez, o perigo estava dentro de casa, pendurado na sua parede, se você não lembra. Dá para você ter uma noção que às vezes um quadro aparentemente inofensivo pode ter uma ligação com uma maldição e até fazer parte de um ritual macabro? A imagem era de uma criança chorando, mas aquelas lágrimas faziam daquele quadro um pouquinho assustador, né? Criança a gente gosta de ver rindo, ou se for chorando, na mão do pai e da mãe, falando assim, aqui ó, toma, pode ficar pra você. Mas quase todas as casas que você entrava, elas estavam lá, penduradas na parede. Não demorou muito para acontecer mais uma lenda, o mistério dos quadros das crianças chorando. E é disso que nós vamos falar hoje no Desvendando Mistérios. Nos anos 80 e início dos anos 90, era muito comum a gente decorar a casa com um monte de coisa, né? Tinha na estante, tinha Barça, você colocava televisão, aqueles pendão, um monte de negócio. Tinha muito quadro na parede também. E tinham muitos daqueles motivos religiosos. Por exemplo, aquele quadro de Jesus que você estava sentado na sala de espera assim, e ele ficava olhando para você, para sua alma. Dava um medo danado. Tinha pintura de São Jorge, tinha estátua de Santo Antônio, tinha um monte de outras coisas. Mas tem uma imagem que ficou grudado na nossa cabeça nos anos 90, que foi o famoso quadro Dinossauro na Rodovia. Você deve lembrar bastante, né? Um clássico do pintor suíço Giuseppe Heinrich. Eu não sei falar esses nomes, mas esse cara aí. Ele ficou muito famoso no Brasil e era sempre visto nos restaurantes, borracharias e todos esse tipo de comércios da época. Duvido que você nunca viu esse quadro. Outro também muito famoso foi o quadro da menina loira, né? Que tinha os olhos azuis com um buquê de flores. Você deve lembrar também. Esse quadro era do pintor italiano M. Martinelli e estava em tudo quanto era parede do Brasil. E esse também entrou para a lenda de quadros amaldiçoados. Tinha um outro quadro que era de uma menina chorando vestida com um manto. E ele realmente era encontrado em qualquer lugar do Brasil. Mas esse quadro dessa menina também não fugiu de várias teorias macabras. Porque o braço da menina não tá meio que combinando com o resto da imagem, né? Um dos boatos falava que o braço teoricamente não seria dela, né? Que ela tava passando de outra pessoa por baixo. Mas para muitos era só um erro da pintura mesmo. E tinha outro boato que falava que o braço estava arrancado, porque algumas sombras ali da pintura dão a ideia que tem meio que um sangue no manto dessa menina. Esse quadro é de autor desconhecido, ninguém sabe quem fez, mas também fez muito sucesso e entrou para a coleção das crianças que choram. Impressionante que tudo que fazia sucesso nos anos 90 sofria um grande risco de ser acusado de pacto com o demônio ou qualquer coisa do tipo. Só faltava o disse-me-disse do povo e pronto, a lenda estava criada. Aqui a criatividade é bem grande. Aí aparece a Xuxa com pacto com coisa ruim, o punhal de plástico dentro do fofão, o disco do balão mágico tocado ao contrário, uma boneca possuída e por aí vai. Mas quando se trata de um mistério um pouquinho maior, onde tem reportagem divulgando o caso, com a comoção generalizada, o povo apavorado, né? Aí é algo para se pensar e tentar entender. Tipo, por que os quadros dos meninos chorando foram queimados? Então foi aí que o rumor se tornou lenda. Mas naquela época não tinha história nenhuma que explicasse quem era a criança e por que ela estava chorando. Será que existem provas que esses quadros eram amaldiçoados? Nesse caso a gente tem imagens ocultas, casos de poltergeist, medo e o mundo pop fazendo história. Tudo começa quando o pintor italiano Bruno Amadio, nascido em 1911 em Veneza, tenta reinventar a carreira dele, criando um nome artístico, passando a assinar suas obras como Giovanni Bragolin. Ele se inspirou no estilo criado pela pintora americana Margaret King, que era uma artista conhecida por pintar crianças com os olhos grandes, e foi a inspiração para a série de quadros das crianças chorando. O Bruno Amadio resolveu desenhar as crianças com um pouco mais de realismo e com os olhos mais expressivos, também chorando. Quando ele terminou a primeira obra, o Bruno resolveu assinar Giovanni Bragolin, que era o nome do tio dele. Só o fato dele esconder o nome dele já era uma coisa bem estranha, né? Porque todo artista, a coisa que ele mais quer é divulgar o nome dele. Então isso tudo deixa a história mais misteriosa. Mas o caso do Bruno é diferente, é porque ele não achava as pinturas dele muito boas e ele queria se esconder com o nome do tio. Foram vários quadros pintados, né? Dizem
Dizem que são 27 obras, que tem meninos e meninas chorando, mas assim, sempre chorando mesmo. Esses quadros eles foram vendidos na Europa, principalmente para turistas, e eles foram tão copiados ao redor do mundo que eles se espalharam bem rápido, principalmente na Europa e na América Latina. Só que tem duas versões dessa história. Uma das lendas diz que ele nunca teve sucesso na carreira dele, por isso o Bruno Amadio teria feito um pacto com o diabo. O pacto seria o pintor nunca mais pintar crianças felizes, e sim elas só chorando. E também faria parte do acordo que ele deixasse algumas mensagens subliminares nessas pinturas. No Brasil, a história contada era um pouco diferente. Teoricamente, o Bruno teria se arrependido do pacto e teria implorado para todo mundo destruir as obras, porque quem tivesse um quadro desse só ia acontecer coisa ruim na vida deles. E também, dizem que ele teria confessado que as crianças tinham as pupilas dilatadas, os olhos grandes, porque elas estavam mortas. Essas crianças, teoricamente, tinham sido retiradas das suas famílias e oferecidas para Satanás. Uma história não muito real, mas bastante assustadora. Outra história também que surgiu é que ele fugiu para a Espanha depois da guerra e teria usado as crianças de um orfanato local como modelo para as pinturas. Mais tarde, o orfanato foi incendiado e as almas das crianças ficaram presas nos quadros. Com isso, para elas saírem de dentro da pintura, as crianças precisavam causar um incêndio. Só assim as almas dessas crianças estariam livres. Por isso, casos de poltergeist aconteciam onde tivessem os quadros, porque os incêndios aconteciam do nada. Mas a história mais impressionante desses quadros aconteceu na Inglaterra, um fato que teve muita repercussão, principalmente depois de sair no jornal The Sun, que é um tabloide inglês. Mas só que tinha uma curiosidade no meio desse caso tão estranho. Um dos itens da casa não tinha pegado fogo, o quadro do menino chorando. O ano era 1985, e o fato aconteceu no norte da Inglaterra. Depois do boato espalhado, pronto, Aí, meu filho, já era. O pânico com aqueles que tinham essas pinturas começou de vez. Dizem que tinham mais ou menos 50 mil desses quadros em toda a Inglaterra. E nos meses seguintes, o jornal The Sun continuava a publicar outras histórias de incêndios ligados a essas gravuras. Os bombeiros reforçavam o fato de que os quadros realmente não queimavam nos incêndios. Daí começaram a testar os quadros no contato com o fogo. Eles perceberam que as impressões dos quadros eram feitas de um material resistente a fogo e que tudo não passava de uma especulação do jornal The Sun, que é um tabloide de notícias plantadas mesmo, Eles querem mesmo é que o circo pegue fogo, se é que você me permite o trocadilho. E o jornal recebeu uma enxurrada de críticas, porque as rádios também começaram a falar sobre os casos. As pessoas por toda a Inglaterra ficaram morrendo de medo. E você sabe, Falou pro povo, ele acreditou, o trem tá lascado, vai rolar o maior fuzuê. E as consequências de tudo ainda era só o começo. O que se viu foi um país inteiro se juntando para queimar esses quadros. Na maioria das vezes era uma fogueira para um mutirão. As pessoas escreviam pro jornal falando das tragédias que aconteceram depois que eles compraram esses tais quadros, E as pessoas culparam os quadros de qualquer fato ruim que acontecesse na casa deles. Essa loucura toda, para não dizer histeria coletiva, tomou conta da Europa. E as fogueiras com os quadros das crianças chorando, aos poucos foram sendo comuns em toda a Europa. Mas depois dessa histeria coletiva, as pessoas começaram a prestar mais atenção nessas pinturas, nos traços, as coisas mais que ninguém presta atenção, E eles notaram que eles ainda podiam tirar mais um caldinho desse limão e começaram a enxergar algumas coisas estranhas nessas imagens. Essa é outra parte aterrorizante dessa história. Em uma dessas imagens, uma menina teria uma mão enforcando ela. Na imagem, a menina aparece olhando para cima. Com isso, o pescoço fica aparente e esticado. Aí pro povo que vê pelo em ovo, já aparece uma mão enforcando a menina. E também num quadro de um dos meninos, parece que tem um peixe, um tipo de monstro prestes a engolir a cabeça do menino. Na imagem, o corpo já estaria totalmente engolido, faltando só a cabeça do menino. O cachecol do menino, as sombras, os volumes, davam várias interpretações para vários tipos de pessoas diferentes. A gente pode falar também que esse foi o quadro mais famoso aqui no Brasil. E assim outras coisas foram encontradas nesses quadros, tipo assim, umas faces meio demoníacas, cobras, um monte de olho. E a imaginação também foi o limite disso tudo, fez muita gente perder o sono. Já no Brasil, a lenda é que o autor dos quadros teria falado no Fantástico
para todo mundo queimar os seus quadros. A Globo nunca falou sobre o assunto e essa seria mais uma lenda dos quadros aqui no Brasil. Mas o povo aqui também acreditou nessa lenda e o boca a boca fez os quadros serem queimados um a um. Teve gente até que falou que viu o vizinho correndo pela rua com um quadro na mão, falando, gente, vamos queimar o quadro, e buscando na casa de todo mundo. Foi uma confusão. De repente já tinha uma roda de várias pessoas vendo um monte de coisa, falando que tinha demônio, que tinha não sei o quê. Assim, as crianças mesmo, elas nem viam mais, né? Mas aconteceu. E a maioria das pessoas resolveu queimar isso tudo aqui no Brasil, tal como aconteceu lá na Europa. Tanto que a gente via muito, mas hoje em dia é muito raro você ver um desses quadros das crianças chorando que sobreviveu. A vida do Giovanni Bragolin, ou do Bruno Amadi, com certeza foi bem polêmica, né? Mas tudo que a gente sabe sobre isso é que virou uma lenda urbana. A lenda passou, os quadros foram queimados, o pintor ficou famoso depois de morrer lá em 81, mas nesse caso a gente ficou sem saber. Qual que é a mensagem que ele queria passar com esses quadros, né? Umas crianças chorando, uns tons mais tristes, marrons escuros, uns azuis. O que ele queria com isso? Será que o Bruno estava retratando os órfãos de guerra, que tinha muito naquela época? Será que ele só queria chocar a população? Ou será que ele só queria que a gente se assustasse mesmo e queimasse os quadros que nem doido? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, o que mais você quer ver no Desvendando Mistérios? Põe essa sugestão aqui que tem várias histórias pra gente contar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!